Primeiramente, eu já começo este vídeo dizendo que eu era sim um apoiador do Bolsonaro. Eu era sim um cara que defendia, segundo toda essa seita bolsonarista, sim, o bolsonarismo é uma seita porque é uma espécie de nova religião onde as pessoas prostituem os próprios valores e princípios em nome de um messianismo político. Esta é a melhor definição bolsonarista atualmente, tá? Por que eu começo já dizendo que eu fui bolsonarista no passado? Por quê? De fato, né? Eu também vou falar da esquerda antes que alguém... Porque no Brasil é sempre essa dicotomia vagabunda, né? Tipo, se você não é bolsonarista, você é petista. O pessoal acha que política é preto e branco, cara. É ridículo, né? E antes de eu vou terminar isso aqui. Não existe esquerda e direita. O que existe é quem tá com Maria e quem não tá. Leia lá Gênesis capítulo 3, versículo 15 e aprendam de uma única vez, tá? E se não aprender, eu vou ter que explicar, né? Enfim, eu já fui bolsonarista, vamos dizer assim. E antes de falar do bolsonarismo, eu vou falar da esquerda para garantir que as pessoas não vão... Para garantir que não vai dar para distorcer nada. Por quê? Porque tanto o pessoal da esquerda quanto o pessoal da pseudo-direita ou neo-direita, né? Eles gostam muito de censurar os outros, né? O Felipe Neto processou o Nando Moura, por exemplo, em R$45 mil por causa de uma animação. Veja você. E o Nicolas Ferreira, ou o Nicolas Gadeira, processou o Nando Moura, assim, para tirar aquele debate do ar, onde ele tomou uma surra. Cara, eu reassisti aquele negócio ali umas 1000 vezes e vou continuar reassistindo. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira, ele é basicamente um lacrador que não respondeu porra nenhuma. E perceba que na hora que o Nando Moura tava jogando os argumentos pra ele, né? O moleque, ele pegava o celularzinho, tipo, ele nem mexia direito no celular e ele já tinha todas as respostas. Ninguém percebeu. Eu acho que nem o cara do Metaforando, acho que é Vitor, né? Acho que nem ele percebeu isso, mas... Enfim, pra gente não perder tempo. Eu tenho aqui 2 minutos, né? Pronto. Enfim. Nós sabemos sim que existe o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, estou começando pela esquerda. O Foro de São Paulo é uma organização criminosa que agrupa mais de 200 partidos de esquerda, socialista, não é social-democrata, não, socialista mesmo, comunista. O Foro de São Paulo foi criado em 1990 por Frei Beto, Frei o caralho, esse cara é um excomungado do demônio, tá? Beto, né, que os maus católicos chamem ele de católico. Frei Beto, né, Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva, que as petistas chamam carinhosamente de Lulindo. E aí, o Foro de São Paulo foi criado em 1990 como uma tentativa desesperada de reorganizar a esquerda no Brasil. Por quê? Porque desde a época dos anos 60, acontece no Brasil um treco chamado Revolução Cultural Comunista, que veio de Antônio Gramsci, que diferente de Karl Marx, ele queria uma revolução cultural, enquanto Karl Marx queria uma revolução armada. Dizem as línguas pseudo-santas da direita, né, que não é santa porra nenhuma, que o Brasil foi livrado do comunismo pelos militares. Olha, o que os militares fizeram foi o quê? De fato, eles meteram bala em comunista. Já é alguma coisa. Só que enquanto isso, os comunistas, através da Revolução Cultural, da ocupação ou invasão de espaço, eles tomaram a porra toda. Por exemplo, enquanto os militares estavam dando tiro em comunista, a guerrilha cultural estava nas universidades. E os militares... Cara, os militares, em vez de eles fazerem o que tem que fazer, o que tem que fazer? Censurar? Não. O que tem que fazer é o quê? Simplesmente estabelecer através da própria estratégia que eles usam para conscientizar as pessoas. O que é? Olha o que os caras fizeram. Vamos instituir a educação moral e cívica nas universidades. Quem foi que fez a educação moral e cívica? Os comunistas. Os militares proporam isso. Não vamos falar mal de ninguém. Vamos usar o jornalismo para proclamar as notícias gerais, básicas. Quem é que estava dominando a mídia? Os comunistas. E aí os comunistas inventaram tanta canalice contra os militares, tá? Algumas eram até verdadeiras, mas era uma minoria, pode ter certeza, né? Uma minoria que entende de minoria, né? Então o que acontece? Os caras inventaram tanta merda contra os militares que os militares covardemente aprovaram um treco chamado Lei de Anistia, que é basicamente o quê? Você vai ser isento, já que a gente está brigando aqui o tempo todo, vocês vão ser isentos de seus crimes e agora a gente tem que pagar imposto para Dilma, que era uma terrorista que fazia parte da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária,
que explodia bombas, que assaltava bancos, que roubava arma de quartéis, tá? E, né, vocês quiseram passar pano para isso. E aí a esquerda sempre falava, não, que os militares estão acolhendo os Estados Unidos aqui no Brasil para favorecer a ditadura militar. Eu nunca vi uma ditadura que permite o seu cidadão ter armas. Já começa por aí, porque no regime militar o cidadão podia ter arma. E era 33, cerca de 33 homicídios por ano, enquanto que agora desarmado é 70, 50. Enfim, né? Eu estou respirando assim porque eu já gravei vários vídeos, então eu quero garantir que isso vai sair ainda hoje, tá? E o que rola? Os comunistas, eles fizeram, né, a sindicalização obrigatória dos jornalistas. E aí os caras foram fichando o jornalista, quem é que passava, quem é que não passava. Quem foi que propôs isso aí? Os militares. Então, de fato, o militar deu tiro em comunista, ok. Mas, tipo, comunista é terrorista, tá? Então, diga-se de passagem, tá? E aí o que acontece? Tem até uma foto da Dilma, né? A Dilma foi presa, né, no regime militar, né? Então tem uma foto dela, tava de óculos, né? Dilma Vana Rousseff é o nome dela. Dizem que ela nem é brasileira, mas isso aí já não sei confirmar. E o que acontece? Os militares favoreceram a guerrilha cultural. É por causa dos militares que nós temos universidades pichadas, verdadeiros pontos de droga, puteiro, sabe? Os caras lá querem discutir, sabe? Uma vez eu estava num grupo da USP, né? E o cara lá postou assim, use maconha para ter uma cuca quente. Tipo, os caras discutem isso, sabe? E não interessa se você é a favor de liberar, de não liberar, não interessa. A questão aqui não é essa. A questão aqui não é nem política, não é nem econômica, não é ANCAP. A questão aqui é cultural, a questão aqui é moral, entende? E aí, cara, teve uma outra mulher lá, que eu não vou dar o nome, até porque eu nem quero promover, eu já sei que essa mulher aí não vai pra cadeia, tá? Como metade desse pessoal aí que fica usando, né, as universidades para promover esquerdice, né? Idolatrando genocida, Che Guevara, Marx, sabe? Stalin, Mao Tse Tung. Então eu já sei que esse pessoal não vai pra cadeia como deveria, mas o que acontece? Tem uma mulher lá que estava dizendo que pedofilia, eu sei que não posso falar a palavra, não é um crime, é uma doença. E que o pedó sofre um preconceito e que nós temos que tratá-lo com dignidade. E no final de tudo, aquela mulher... É porque eu não faço questão de lembrar do rosto dessa mulher, mas muito provavelmente ela caiu naquela narrativa de que a Igreja Católica, que é a fonte da pedo... Não, é a indústria pornográfica. Então, eu sei que a esquerda é isso desde o regime militar. Desde o regime militar, tá? E pro vídeo não ficar muito grande, agora eu vou falar da parte do Bolsonaro, né? Cara, eu era bolsonarista. Eu fui perseguido por ser bolsonarista, eu fui expulso, assim... Assim, o pessoal me expulsava meio que indiretamente, porque assim, ninguém fazia nada, o pessoal... Cara, quando você fala a verdade, o pessoal que vive na mentira fica com o rabinho entre as pernas, pô. A gente tem que dar o papo, como falam, né? Tem que falar, pô. Entendeu? Esse pessoal não tem nada, esse é tudo covarde, pô. Eles só são fortes porque eles se juntam. Esse negócio de você achar que tá forte porque tá em grupo é coisa de bicho, coisa de animal, sabe? Aqueles leões, né? Leão não, que o leão é legal, mas sabe aquele negócio de um bando de zebra assim, tá junta, né? Contra um leão só, e daí. Isso é coisa de bicho, pô. Sabe? E é assim que eles sempre ganham, não é porque são inteligentes, sabe? E aí o que acontece? O pessoal do Bolsonaro, né? Quando o Bolsonaro chegou ao poder, Bolsonaro, o que ele me faz? Ele dizia que era a favor da família, que era a favor do armamento, que era a favor do... Né, que não, nós vamos lutar para melhorar a economia, que nós vamos combater a esquerda. Porque eu já gravei muitos vídeos, eu tô respirando aqui para poder falar, eu quero que saia ainda hoje isto, tá? Continuando, o Bolsonaro, o que acontece? Quando ele chega no poder, em 2019, acontece uma série de investigações sobre ele e que envolve... Cara, eu não vou nem falar de rachadinha, até porque se o que o Bolsonaro tivesse feito fosse só rachadinha, claro que eu não vou passar pano. Eu não sou aquele gordo lá do Mustang, né? Quando levam areias monazídicas de Guarapari embora, os globalistas levam e você não tem nem país. E aí o que acontece? Se o Bolsonaro... Cara, se o Bolsonaro tivesse feito só isso, já seria uma canalice. Mas não, ele cometeu inúmeros crimes de irresponsabilidade, a começar pela pandemia. Ele não investigou esse negócio das vacinas, ele que se diz cristão, ele viu que
governadores e prefeitos estavam fechando igrejas sem autorização. Por quê? Porque a Constituição, tem que lembrar se é o artigo 137, 138, tem que lembrar. A Constituição Federal diz que somente o presidente da República pode declarar estado de sítio em épocas extremas. Por exemplo, quando acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não é se acontecer, é quando acontecer. Tá na Bíblia, cara, vai acontecer, tá? E aí, cara, somente o presidente pode declarar estado de sítio em coisas assim, em épocas extremas. Problema. O Bolsonaro, que se diz cristão, patriota pela família, né? E alguns chamam ela até de familícia, né? Enfim. O Bolsonaro não falou porra nenhuma. Acho que nem, pelo que eu não me engano, o Nicolas Ferreira também não falou nada. Parece que a Ana Campanholo também não falou nada. Tô falando os grandes representantes do bolsonarismo, tá? O Nicolas Ferreira tomou um sacode, né? Lacrou, mas tomou sacode. A Ana Campanholo foi uma mulher que me bloqueou na página dela. Eu entendo que eu não tava usando assim, é porque na época eu tava usando na época, tá? Foi um tempo atrás isso aí, tá? Eu tava usando uma conta assim, eu não botei meu rosto nem nada assim, mas mesmo assim, cara, se eu falo a verdade, você me bloqueia sem mais nem menos. Inclusive o Nicolas Ferreira me bloqueou, né? E agora eu tava botando minha cara pra falar e o cara não me respondeu, simplesmente, né? Pra você ver. E outra coisa, o Nicolas Ferreira, ele é um cara que ele usou, tipo, um tribunal pra processar o Nando Moura, onde se ele perdesse, ele não ia precisar pagar. Ele é o cara que deu risada porque 900 mil reais de verbas não foram destinados para barrar enchente, cara. E as pessoas morreram, pessoas ficaram doentes ali com água de mijo, de rato. É um negócio ridículo. Mas voltando aqui pro Bolsonaro, tá? O Bolsonaro, ele, durante o seu governo, ele colocou no Supremo Tribunal Federal o Cássio Nunes, que foi um homem cujo voto foi decisivo para libertar Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lulindo, como preferir, né? Bolsonaro, ele quis colocar no STF o André Mendonça, o homem que escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli, que era advogado do PT. Bolsonaro, vendo que milhões de brasileiros estavam se ferrando legal por causa da pandemia, o que o cara me faz? Ele pega 40 bilhões de verbas de emendas discricionárias e manda pro Centrão, cara. Sabe, esse pessoal aí, Rodrigo Maia, Alcolumbre, sabe? Então, Bolsonaro foi o gatinho que pulou aqui agora, tá? Acho que vocês devem ter ouvido. Eu chamo ele de Simba. Então, o que acontece? Bolsonaro, ele colocou Augusto Aras na PGR, Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras é o homem que deu festa pro José Dirceu e é o cara que parece que deu uma entrevista na TV Lula. Tipo, o cara deu... O Augusto Aras, e para quem duvida, e pode pesquisar aí agora, cara, nos sites oficiais, o Augusto Aras não mandou investigar ninguém. Tipo assim, o Bolsonaro exonerando um monte de delegado da Polícia Federal para não chegarem nos filhos dele, e eles exonerando todo mundo. Tipo assim, quando o cara começa a investigar, ele manda exonerar, ele manda trocar. Tipo, ele trocou umas 10, 15 vezes. O Flávio Bolsonaro falando que não, vamos cortar privilégio. O Flávio Bolsonaro dizendo, vamos cortar privilégio. Pedindo foro privilegiado pro Gilmar Mendes, assim, muitas vezes. Tipo, é um negócio ridículo, cara. E aí, o Bolsonaro, ele... Como é que é? Ele despediu o Sérgio Moro como ministro da Justiça, né? Quando os crimes começaram quando o número de crimes começou a diminuir, porque o Sérgio Moro tinha diminuído lá na época, né, no governo, e quando o Sérgio Moro, que naquela época era um cara bom, tá? Agora é um outro vendido que trabalhou pro Luciano Bivar, né? Alguma coisa assim. E aí, o Bolsonaro, ele aprovou fundão eleitoral, e fundão eleitoral é roubo, porque fundão eleitoral é dinheiro público que é usado para financiar campanha de político safado. Esse deveria ser o slogan do fundão eleitoral. E o senhor Nicolas Gadeira estava defendendo isto, dizendo que não está na lei. Está na lei roubar o trabalhador, né? Então, o Nicolas, está na lei também que escravidão também esteve na lei. Foro privilegiado também está na lei. E detalhe, o Augusto Aras, que tinha poder para denunciar políticos de foro privilegiado,
não denunciou ninguém, era um engavetador. Bolsonaro, ele fez uma reforma administrativa ridícula, que não incluía militares, juízes, ninguém. Tipo assim, só para gastar dinheiro, só para dizer que fez. Bolsonaro colocou um sigilo de 100 anos no seu cartão corporativo e nós poderíamos, se ele vivesse, né? Porque você sabe que às vezes o diabo faz uma espécie de milagre, né? Ou você pode, presidente analfabeto, então o Bolsonaro pode viver 100 anos, né? Então daqui a pouco até o pessoal vai acreditar, o pessoal protestante, né, que gosta de distorcer tudo, interpretar do jeito que quer, vai dizer que o diabo faz milagre, né? Então pronto, o cara passa 100 anos gastando dinheiro e a gente não ia saber com que, embora ele fosse uma figura pública. O Bolsonaro, ele... Como é que é? Ele aprovou, né, o juiz de garantias, que era uma emenda do Freixo, que simplesmente garantia a quinta instância no Brasil. Não, porque os processos têm que ter uma articulação maior e porque... Não, Bolsonaro aprovou isso, cara. Era uma emenda do Freixo. O Eduardo Bolsonaro, ele se candidatou a ser embaixador. O salário de embaixador... Como é que o cara não sabe nem falar inglês e ele aceita ser embaixador nos Estados Unidos? Um cara que admite que nunca leu nada de conservadorismo, não leu Roger Scruton, e depois eu vou fazer um vídeo, né, mostrando por que conservador sempre se ferra na mão da esquerda, não por questão de inteligência, mas por uma questão de sofisma, que eu também já disse que é a pior armadilha intelectual que existe, é o sofisma, é o sofisma, e a esquerda sabe fazer isso muito bem, tá? O próprio diabo faz isso o tempo todo. E, enfim, cara, esse vídeo aqui já tá ficando, quase 20 minutos, cara. Quase 20 minutos. Então é basicamente isso, cara. Sabe, Bolsonaro cagou em tudo, cara. Você vê que o Bolsonaro, o cara se elegeu assim na base do antipetismo, na base do trabalho do Sérgio Moro e na Lava Jato. E a direita, ou pseudo-direita lá em 2018 estava feita, cara. A gente tinha Bené Barbosa na segurança pública, a gente tinha o Miguel Najib no Escola Sem Partido, a gente tinha o Nando Moura na questão da música, né? A gente tinha Brasil Paralelo, a gente tinha tudo, cara. A gente tinha Ana Campagnolo combatendo o feminismo, a gente tinha o Nicolas Ferreira falando das universidades, o que acontece com os jovens católicos, cristãos, né? Das universidades, né? Os católicos são perseguidos, protestantes também é perseguido, mas católico é muito mais, tá? E aí, cara, a gente tinha tudo na mão, cara. A gente tinha tudo na mão. A gente tinha a Zoe Martins, cara. A Zoe Martins foi a maior decepção de toda. Uma das maiores decepções, porque a mulher viveu o socialismo, literalmente viveu. Ela era cubana, tá? Ela veio para o Brasil, ela escapou da ditadura cubana. E quando chega no Brasil, cara, agora virou uma espécie de puxa-saco. Eu não vou falar puxa-saco porque vai pegar feio, né? Ela é mulher e vai pegar... Mas eu tô falando sério aqui, sabe? Aqui é conversa séria, aqui não é conversa de moleque não, tá? Até porque de nada adianta a mulher ser bonita e fazer isso aí. Então, cara, sabe, a mulher começa a passar pano pra tudo que o Bolsonaro faz, né? Trata o Bolsonaro como se fosse uma espécie de messias. Eu falei, cara, essas pessoas estão prostituindo os valores. Eu sei, de novo, me entendam, tá? Não distorçam o que eu tô falando. Tô falando que ela está prostituindo os valores e princípios pelos quais todos eles lutaram, incluindo eu. Só que a diferença é que eu digo que Bolsonaro é um bandido, é um estelionatário eleitoral, e o Lula, né? O Lula, enquanto o Bolsonaro está dando aula, o Lula está dando palestra, tá? É basicamente isso. E aí, cara, para finalizar, né, porque o vídeo já tá grande, eu penso que não existe chance deste país melhorar politicamente. Já não tinha antes e piorou agora. Por quê? Porque o povo é idólatra, tá? Eu até tenho uma teoria, que parece maluquice, mas eu tenho uma teoria. Deus permitiu todo este governo desastroso de propósito para que as pessoas vejam que a idolatria tem que ser a ele. Tem que ser a ele, não a político. Entendeu? Se, basta pensar, para finalizar o vídeo aqui com chave de ouro, se com o governo Bolsonaro, do jeito que foi, todo mundo está idolatrando o cara, e se Lula, com todo o governo desastroso, todo mundo está idolatrando o cara, quem garante que seria diferente se fossem governos excelentes? Fica a questão.